Quem está conosco hoje é o nosso irmão Renato Reis. Obrigado. Gente, boa noite. O tema hoje é um tema muito importante para nós brasileiros, um tema recorrente e que é interessante que a gente faça uma análise e não fiquemos com preconceitos. Nós vamos falar um pouco hoje de saúde mental. É fato que há 2000 anos Jesus circulou pela terra trazendo uma mensagem simples. Sabia ele, se nós tivéssemos adotado essa mensagem lá naquela época e atravessássemos o tempo onde hoje chegamos, se estivéssemos agido de acordo com aqueles ensinamentos, provavelmente hoje nós não estaríamos falando de um assunto tão importante, tão capital na nossa vida. Mentalmente nós estamos adoentados. E não precisamos ficar preconceituosos de dizer que alguém está louco. Jesus já havia advertido isso no Evangelho. Se disser ao seu irmão, és louco, será condenado ao fogo do inferno. E nós temos esse hábito. Nós ganhamos da vida e do Senhor, o Pai Criador, um Espírito perfeito, em plena condição de realizar coisas maravilhosas. Mas acontece que no meio dessa jornada nós nos perdemos. E chegamos hoje em 2026 com um problema muito sério, que é uma saúde pública mundial. O problema da saúde mental é pública e é mundial. Nós vamos discorrer um pouco sobre algumas situações que hoje ela é muito falada e comentada nos meios públicos, médicos. Nós não somos nenhum especialista, mas podemos compreender e ver o que a doutrina espírita pode nos ajudar em um momento desse que é crucial na nossa existência, na nossa vida. Se nós não tivermos um rumo, uma meta, se nós não compreendemos por que estamos aqui, o que devemos fazer, a gente vai entrar nesse roteiro e aí a situação ficará muito complicada e difícil para qualquer um de nós. Então vamos lá. Saúde mental. A palavra saúde, ela vem de salus, que significa inteireza, conservação, segurança, bem-estar. Isso que significa a palavra saúde. O sentido inicial indica o estado de integridade física e espiritual, a condição de estar inteiro e protegido. A nossa mente, ela tem uma função, e aí nós precisamos discernir bem. Mente, espírito, cérebro e corpo. Ok? Mente é algo que está no espírito e faz com que ele funcione. O cérebro é um recipiente enquanto nós estamos encarnados. Por essa razão, a medicina hoje consegue fazer uma leitura eletromagnética do nosso cérebro quando a gente pensa, quando tem algum problema lá. Porque a mente vai enviar, quanto espírito, para o cérebro todo aquele processo de energia, de pensamento, e aquilo vai refletir lá no nosso cérebro, que está no nosso corpo material. Daí ele comanda isso para o nosso corpo, e o nosso corpo vai realizar aquilo que o nosso espírito deseja. Mas vocês podem dizer assim, mas muitas vezes eu não quero uma coisa e meu corpo está fazendo. Eu não quero uma coisa, eu não quero a doença, mas a doença está em mim. O que está acontecendo então? É porque nós não temos uma única existência. Além desse corpo, que é o reflexo do nosso corpo perispiritual, esse corpo perispiritual é aquele que nos acompanha, inclusive, após a morte. Quando o corpo físico morre, o corpo perispiritual não morre. E esse corpo, ele vai arquivar tudo aquilo que nós fizemos durante todas as nossas existências. Ali fica arquivado. Vai destoar das leis divinas, todos os abusos, todas as coisas boas que a gente fez, enfim. Tudo que a gente realizou vai estar ali memorizado e vai refletir nesse corpo perispiritual. Quando nós encarnamos, esse corpo transfere toda essa memória para o nosso corpo físico. Daí, então, apresentar-se-á aquele defeito que nós já estamos carregando em outra vida. E segundo o André Luiz, a complicação que nós arrumamos no corpo
é nele que nós vamos ter que resolver. Não tem como escapar dessa lei. Um detalhe importante, nós estamos em 2006, a saúde mental é considerada uma das maiores prioridades da saúde pública no Brasil hoje. Tá? O país enfrenta índices recorde de ansiedade e depressão, e campanhas como Janeiro Branco foram transformadas já em lei federal. Então, esse ano, 2026, nós já tivemos Janeiro Branco. Bom, nós temos Setembro Amarelo, Novembro Azul, não é isso? Então, Outubro Rosa, referente a câncer de mama, câncer de próstata e outras tantas coisas, suicídio, que afetam muito a nossa vida no dia a dia. O Brasil vive a maior crise de saúde mental de sua história, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ansiedade. O país é apontado como o mais ansioso do mundo. Será? Eu não vejo isso não. Eu vejo a gente não corre, volta lá para poder fechar a porta 10 vezes, para ver se ela está fechada, querendo fazer a coisa certa e não conseguimos. Então nós estamos vivendo uma loucura. Qualquer coisa a gente explode. Então é o que a gente tem assistido, o que a gente tem visto. Então, o que nós queremos para amanhã, a gente não consegue esperar amanhã, quer antecipar para hoje, mas isso não vai acontecer em determinadas coisas, e a situação nossa vai ocasionando um verdadeiro caos no nosso estado mental. Depressão, maior prevalência da América Latina. Percepção social, mais da metade da população já considera a saúde mental o principal problema da saúde pública, e isso requisita socorro. Dessa forma, o tema Paz, Equilíbrio e Saúde Mental tem origem em 2014 por um psicólogo chamado Leonardo Abraão, em Uberlândia. Tornou-se lei federal em 2023, garantindo campanhas nacionais todo mês de janeiro. Objetivo: promover hábitos saudáveis, ambientes equilibrados e prevenção de doenças psiquiátricas, incluindo dependência química e suicídio. Ações práticas, atividades de yoga, auriculoterapia e rodas de conversa estão sendo oferecidas gratuitamente em várias cidades. A auriculoterapia ali é aquela conversa que você tem, às vezes, em particular com uma pessoa e outra, que um chega, expõe ali o seu ponto de vista junto àquele grupo que tem vivenciado o mesmo problema. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: nós precisamos sair da mentira e vir para a verdade, inclusive sobre conhecer a nós mesmos. Porque a mentira, ela é algo vazio, que não se sustenta e não vai alimentar o nosso espírito durante determinado tempo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente está vivendo extremamente no mundo material. Nós não temos muita preocupação com a vida espiritual. Os poucos que têm preocupação com a vida espiritual e que vai procurar nos lugares que ele acha que é ali onde ele vai encontrar, e infelizmente nós vamos encontrar os dirigentes, tanto na política quanto nas igrejas, que fazem promessas vazias, que não vão ser cumpridas e que não vão nos levar a lugar algum. Então, por isso que eu digo que nós temos que tomar uma iniciativa de começar nós mesmos a tentar nos conhecer e a realizar estudos e hábitos que possam nos ajudar nessa nossa caminhada. Então, nós não podemos ser seguidores das pessoas, sendo que essas pessoas não têm nada para nos oferecer que não seja muita mentira e muita promessa que não nos leva a lugar algum. Uma pesquisa nacional, o Ministério da Saúde iniciou em 2025 a primeira grande pesquisa de base populacional sobre saúde mental para mapear a realidade dos adultos aqui no nosso país. Prioridade pessoal: 67% dos brasileiros afirmam que pretendem investir mais em saúde mental nesse ano. Deixa eu perguntar para vocês aqui: quem ouviu falar ou sabe dessa campanha, dessa problemática de saúde mental? Levanta a mão para nós. Não é nem 1% da turma que está aqui. Então, é um assunto grave, mas está passando despercebido. Por isso que a gente trouxe o assunto exatamente para poder despertar o interesse e aí cada um conversar com seus vizinhos, com seus parentes, porque vai ser que a gente vai fazer aqui um discorrer sobre o assunto e eu acho que aí vocês vão se inteirar melhor sobre todo esse aspecto que está acontecendo. Investir na saúde mental nesse ano, que a turma está querendo falar, integração com bem-estar, saúde mental aparece lado a lado com alimentação saudável, prática de exercícios que a gente não tem muito hábito, né? Nós não estamos muito habituados, desde pequeno não fomos habituados, isso é uma coisa de
dos governantes trabalharem nesse caso. Isso tem interferido no trabalho, altos índices de afastamento por ansiedade e depressão. Famílias e escolas, impactos coletivos, não apenas individuais. Estigma, apesar da maior conscientização, ainda há resistência em buscar ajuda profissional. Nós não gostamos de psiquiatra nem de psicólogo, porque nós achamos que isso é coisa de doido e nós não estamos doidos. Nós já passamos da doidura, nós estamos na esfera de outras coisas muito mais além. Por isso é que é importante a gente não ter preconceito, né? A gente procura, então, aquele que pode nos auxiliar nesse momento. Vamos lá. Vamos falar um pouco da mente? Mente, verdade, que eu tinha falado sobre a questão da mentira, crenças, tá? E conhecimento. Ficou errado aqui. Mas a crença é a maneira com que eu vejo o mundo. Eu enxergo as coisas desse jeito. Eu entendo as coisas desse jeito. E daí eu faço as coisas do meu jeito. Então, nem sempre isto é bom para nós. Às vezes eu preciso buscar o conhecimento naquele que pode me ajudar e naquele que pode abrir mais o meu espaço de compreensão a respeito da vida. É verdade que essas crenças, inicialmente, é aquilo que eu entendo como sendo o funcionamento da vida que está ao meu lado. Por essa razão as pessoas diziam, cada um de nós carrega a sua verdade. Não, nós carregamos a nossa crença e a verdade absolutamente não está na mão de nenhum homem. Ela está no Evangelho de Jesus e está nos cercando no universo e na natureza que nós nos encontramos. Por que nós podemos falar isso? Porque são criados por Deus. E sendo criado por Deus não há erro, não há falha. Na natureza a gente aprende muita coisa. E nós estamos aqui para isso. Até que possamos passar a ter domínio sobre nós mesmos. O que ainda não vem acontecendo de fato. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em sessões de serviço. A mente considerada nesse aspecto é aquilo que está lá no espírito. E como é que nós vamos subdividir isso? Possuímos o departamento do desejo, em que opera os propósitos e as aspirações, acarretando o estímulo do trabalho. Gente, o desejo é algo importantíssimo para nós, porque nós passamos a desejar coisas que praticamente, nessa licença, é impossível que a gente vai conseguir alcançar. Nós temos que tomar consciência disso, porque senão isso nos leva a perder o controle sobre nós mesmos. A gente vive muito além daquilo que a gente pode alcançar, e não é vergonha, tem coisas que nós não vamos conseguir. Só que a gente visa as coisas materiais, mas nós não colocamos esse esforço nas coisas espirituais. Sermos homens de bem, sermos uma sociedade mais humana, ser uma sociedade onde nós passamos a ter mais respeito e consideração pelo outro, isso é alcançado por todo mundo. Isso não é difícil ser alcançado. Mas nós não estamos conseguindo realizar isso nem entre nós mesmos, nem entre os nossos familiares, né? O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. A inteligência é a nossa capacidade que a gente tem de poder ter discernimento das coisas e aprender. Buscar o conhecimento onde eu possa recebê-lo de fato e dali eu começar a mudar as minhas crenças dentro da minha própria transformação espiritual. O departamento da imaginação, esse aqui é outro que nós nos complicamos com ele. Vivemos no mundo da imaginação. Então tem o desejo, e o desejo então quer alcançar aquilo que não é possível, e aí a imaginação entra em cena, e a gente começa a ficar devagando. E começa naqueles propósitos que não vai nos levar a lugar nenhum, e isso vai nos afastando da realidade, nos afastamento dessa realidade, a gente acaba como que perdendo o controle sobre nós mesmos, né? Departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, porque a gente tem que aprender aí nessa imaginação o que é de fato necessário para o espírito na sua jornada progressista, que é a nossa. Departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros, ainda que definem os investimentos da alma. Tudo que nós fazemos não passa abatido. Falei com vocês que o nosso corpo perispiritual é a memória viva de tudo aquilo que nós somos, das várias pessoas que nós somos. O bem ou o mal que criamos não desaparece sobre nós, porque ele está em mim mesmo. Então a memória, ela vai ficar gravada, tudo aquilo que já fizemos, seja certo ou errado,
está ali arquivado no nosso campo mental, na nossa memória, e isso vai refletir nas nossas existências posteriores. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. O que isso significa dizer? Eu tenho um desejo. Eu quero ir para São Paulo. Quero ir para São Paulo. Aí você fica lá sentado imaginando, eu vou assim, vou assado e tal. A vontade é aquela que vai colocar isso em prática. Eu vou. E aí então ela entra em ação. Então ela movimenta todo esse processo quando a gente vai realizar alguma coisa. Se tem uma montanha ali, não é o desejo nem a imaginação que vai me fazer transpor, mas a vontade. Ela que vai nos fazer caminhar e atravessar esse obstáculo. Por isso que ela torna ali a de tão importância, né, nesse circuito. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão, depois de laboriosa e multimilionária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Porque a razão é aquela parte do intelecto que vai me fazer compreender as coisas, que vai ser racional no sentido, se isso é possível fazer, é isso que eu preciso agora. Então a razão, ela tem essa competência, que é o intelecto, né? A minha capacidade de ter o discernimento e daí usar bem o meu livre-arbítrio. Eu preciso compreender isso. Para considerar a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporada ao nosso conhecimento, né? Então a razão, ela vai ser, porque olha, se eu realizo alguma coisa e não tenho conhecimento sobre aquilo que eu quero, nem onde eu vou dar, gente, nós vamos dar com a cara no barranco. Não tem jeito. Preciso ter um objetivo na vida. Eu tenho que saber o que eu quero nessa vida. Como ser humano, como homem social e como espírito. Então nós temos que ter essa definição muito clara para nós. Senão a gente não consegue. E aí a coisa vai cair no que nós vamos ver daqui a pouco. Ele continua dizendo, a eletricidade é energia dinâmica. Está aí, ó, acendendo as lâmpadas, botando isso tudo para funcionar. O magnetismo é energia estática, de atração. O pensamento é força eletromagnética. Isso que eu falei com vocês. Ele vai se refletir lá no cérebro. Daí essa sonografia, tomografia são capazes de fazer leitura e ver ali nosso pensamento circulando por aquele processo mesmo, que seja físico, mas consegue diagnosticar ali que tem alguma coisa positiva ou negativa nessa nossa maneira desse pensamento correr sobre o nosso cérebro. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que recebe a romagem do Espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Existe uma lei antiga, são 7, mas existe uma, que na natureza nada é parado, nada é estático, tudo vibra. A física quântica hoje nos mostra claramente que essa parede que nós estamos vendo aqui, nada passa de energia. Essa mesa, esse microfone e tudo mais no nosso próprio corpo, composto de átomos, que são pequenos blocos de energia, funcionando, gravitando. Bilhões deles se aglomeram e ali formam um conjunto especializado em alguma coisa para nos ajudar nesse processo. E ao invés de nós mantermos tudo isso vivo, nós os queimamos com esses desejos loucos e a imaginação nossa ainda mais fora do propósito que a gente deveria ter nessa vida. Vamos lá. A mente é entendida como a expressão do espírito encarnado, funcionando como instrumento de manifestação da consciência. É através da mente que o espírito pensa, raciocina, cria e se comunica. Allan Kardec, autor dos espíritos posteriores, descreve a mente como um reflexo do espírito no corpo físico, especialmente mediada pelo cérebro, que é aí que a mente vai se manifestar. Assim, a mente é como uma janela para a qual o espírito se manifesta no mundo material. Tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós gostamos, é de fato o que nós somos. Não tem como correr disso. Refere-se ao conjunto de funções cognitivas e conscientes do ser humano, a mente ainda. Ela engloba pensamento, memória, raciocínio, percepção, imaginação e linguagem. É o espaço onde se organiza ideias e processos conscientes. A vida nos deu organização para que tenhamos capacidade de executar alguma tarefa. Se nós pulamos alguma coisa,
ou intensificamos uma mais do que a outra, não vai funcionar e vai dar um fight aí que nós vamos ver como é que chama esse fight. É o espaço onde se organiza ideias e processos conscientes. Está muito associado ao funcionamento cerebral e às atividades intelectuais. A pessoa diz assim, eu não consigo isso, que eu sou burro. Não existe ninguém burro. Não existe. O que pode existir é uma dificuldade que eu mesmo criei para mim em determinadas circunstâncias e situações. Tá? E é isso que a gente vai ver. Então não existe eu sou burro, eu não sou capaz disso. Mas infelizmente eu mesmo estou me freando nesse aspecto. Psiquismo. O que é isso? Só para a gente fazer. Nós tivemos então mente, como é que tudo funciona, agora vamos no psiquismo. É um conceito mais amplo que a mente. Inclui não apenas os processos conscientes, mas também inconscientes, emoções, desejos, impulsos e traumas, que a gente vai ver. Abrange toda a vida psíquica, sentimentos, afetos, fantasias, sonho, além da mente racional. Na psicanálise e filosofia, o psiquismo é visto como a totalidade da vida interior, enquanto a mente é apenas uma parte dela, que foi ali que tudo nasceu e brotou. O psiquismo veio da mente. Através do princípio, desde quando nós tivemos a primeira existência, nós fomos acumulando a nossa memória, fomos acumulando uma série de coisas das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos desejos, tá? Não fomos criados para ter defeito, não fomos criados para tropeçar na vida, mas o Senhor nos concedeu um livre-arbítrio pelas nossas escolhas, porque nós temos que aprender por nós mesmos qual o caminho devemos trilhar. E as consequências vão aparecer em razão disso. Alguns cientistas acreditam que não existe um livre-arbítrio desde que você conceitua um evangelho mecanicista, como se o evangelho fosse uma máquina funcionando perfeitamente. Alguns outros já tendem à ideologia de que o universo é a mente divina em pleno funcionamento. É o pensamento divino em pleno andamento e tudo parece se conectar e tudo é perfeito. Creio. Não há como fugirmos disso. Que há algo superior a nós que demanda tempo para que possamos compreender, de fato, isso não é irreal, né? Pelo que nos cerca. O psiquismo é visto como a totalidade da vida espiritual, abrangendo tanto o consciente quanto o inconsciente do ser. O inconsciente é aquilo que eu não tenho lembrança, eu carrego de outra vida. Ou que por algum trauma ficou ali esquecido, mas está lá, tentando sair, e muitas vezes ele quer vir e a gente segura. Tá? Inclui não apenas o pensamento racional, mente, mas também os sentimentos, emoções, memórias espirituais, tendências e experiências acumuladas ao longo das nossas encarnações. É o campo mais amplo da alma, onde se encontram os registros do passado, memórias espirituais, os impulsos morais e os conteúdos que influenciam a vida atual. André Luiz, por exemplo, descreve o psiquismo como uma atmosfera mental que envolve o espírito refletindo sua evolução e suas vibrações. A áurea, que os obsessores fazem leitura de quem somos de fato, o que desejamos e como eles podem nos prejudicar, como os espíritos de bom também, os espíritos de bem, como foi feito aqui na prece, quando tentam nos ajudar, vai fazer uma leitura dali para saber como é que anda a vibração da nossa mente, ou seja, o que eu estou procurando, que estágio que eu estou vibrando, no primitivo, no intermediário, ou se eu já estou querendo ir para o superior. Por isso que a gente viu lá que é importante a gente ter essa... Transtorno e distúrbio mental, insegurança, emprego, pressão, prova, faculdade, decisão, responsabilidade, relacionamento e essa coisa toda que a gente tem visto aí. Tudo isso cai sobre nós. É um estresse constante. O que é um transtorno? Um transtorno é, portanto, uma alteração significativa no equilíbrio físico-mental que impede o funcionamento saudável e existe a tensão. Tá? Quando a gente perde o equilíbrio sobre alguma coisa, sobre as emoções, alguma coisa me atinge de certo, eu fico totalmente desequilibrado, não consigo pensar, choro, ando para um lado, ando para o outro, quero agredir, quero fugir, entro em depressão. Então, aquilo me provocou um transtorno. Então, essa funcionalidade que a gente viu ali, ela passa a não exigir mais, tá? Transtornos dissociativos. O que é isso? São condições de saúde mental caracterizadas por uma desconexão ou ruptura na consciência, memória, identidade ou percepção da realidade. Essa dissociação funciona como um mecanismo psicológico de defesa diante de situações de estresse intenso ou trauma. Refere-se à ideia de que partes da experiência mental, memória, identidade e percepção ficam desligadas umas das outras.
a nossa vida não sofre ação de descontinuidade. Nós estamos dormindo, a nossa mente está funcionando, tudo está funcionando direitinho. Chega um momento que nós passamos por uma situação complicada e difícil. E ali então nós interrompemos um processo. Eu quero dar um pulo, mas não vou conseguir fazer se eu não resolver aquele problema. Eu tenho que resolver. Se eu não resolvo, eu vou me desconectar, a minha mente vai parar de funcionar da maneira com que ela foi feita, e aí então eu entro numa desconexão comigo mesmo, tá? Distúrbio mental, também chamado de transtorno ou doença mental, é uma condição que afeta de forma significativa o pensamento, as emoções, o comportamento e a capacidade de lidar com a vida no cotidiano, tá? São alterações psicológicas ou psiquiátricas que causam sofrimentos ou comprometimento funcional. Podem variar a intensidade e duração, indo de quadros leves, como ansiedade moderada, até graves, como esquizofrenia. Não são sinais de fraqueza ou preguiça, são condições médicas complexas que envolvem fatores biológicos, psicológicos e sociais. Graças a Deus hoje, a ciência consegue identificar isso e já consegue alguns medicamentos para atenuar o problema e não curar. Nosso problema, nós achamos que, por exemplo, existe a pílula da felicidade, que é aquele hormônio que o cérebro fabrica, que ele é o responsável pela felicidade. Então, nós queremos tomar a felicidade pela farmácia, pelo laboratório que executou, com um gole da água nós engolimos na pílula e vamos ser felizes. Não, não é isso. O hormônio é fabricado pela mente. Se o organismo não está fabricando, ele está com algum defeito lá, que não está conseguindo. A mente nossa não está procurando, de fato, a felicidade. Então, você toma aquele hormônio, ele dá um up no seu corpo. Mas observe você, se você tomar durante muito tempo, ele já começa a fazer mal. Ele já não vai ajudar você mais. Por um tempo ele te ajuda. Então é a atenuação que nós temos um problema para que a gente volte à realidade e procuremos de fato ajuda que a gente necessita, tá? Um distúrbio mental é uma condição clínica que altera o funcionamento psicológico e emocional, exigindo compreensão, apoio e acompanhamento profissional. Às vezes a pessoa fica estressada demais, começa a gritar na rua, enlouquece, né? Não aceita a morte, não aceita o fim de um relacionamento, não está acostumado com isso. A gente está vendo aí o que as pessoas andam fazendo com a outra. Não é isso? A gente exige do outro aquilo que eu quero, sem que ele possa me dar, e a gente começa um a contaminar o outro. Tá? E isso tem virado aí a nossa vida uma verdadeira bagunça, uma verdadeira confusão, onde a gente quer exigir do outro aquilo que o outro não tem para dar, mas se nós queremos receber, porque eu acho que aquilo que é bom para mim. Então não importo mais com o outro, estou importando mais é comigo. Isso aí já é o resultado do egoísmo, né? Entrando em cena, que é um dos principais vícios que nós carregamos no espírito. Transtorno mental, termo técnico científico utilizado em diagnósticos oficiais. Distúrbio mental, termo mais amplo, informal, sem rigor clínico. Podemos dizer que todo transtorno mental é um tipo de distúrbio, tá? Mas nem todo o uso da palavra distúrbio corresponde ao diagnóstico médico formal. Nem tudo ainda, nem todo tipo de distúrbio mental, a medicina consegue identificar. Nós vamos ver alguns, e aí a gente vai entender isso, tá? Dentro deles nós temos a neurose e as psicoses, tá? São termos clássicos da psicologia e da psicanálise que descrevem diferentes formas de sofrimento psíquico. A neurose envolve conflitos internos sem perda de realidade, enquanto a psicose implica em ruptura com a realidade, como delírios e alucinações. Essa palavra aqui é importante, nós vamos ver por quê. Neurose, definição, conjunto de transtornos mentais em que o indivíduo não tem contato com a realidade, mas sofre com conflitos internos, ansiedade e sintomas emocionais. Às vezes eu estou depressivo, eu sei que eu estou depressivo, eu sei que eu estou ansioso, mas ainda a minha mente continua funcionando, eu ainda tenho consciência de mim mesmo, tá? No entanto, a psicose, eu perco um pouco dessa identidade própria minha. A psicose era um pouco mais profunda. Grupo de transtornos mentais graves que envolvem perda de contato com a realidade. E aí é onde a gente vai ver que perda de contato com a realidade, que o Espiritismo pode nos falar sobre isso. Como é que nós poderíamos dizer que nós estamos funcionando bem? O equilíbrio emocional, capacidade de lidar com estresse, frustrações e alegria sem perder o controle. Assim nós estaríamos funcionando bem. Funcionamento cognitivo adequado, memória, atenção, raciocínio e linguagem, operando de forma eficiente com a vida cotidiana.
Relacionamentos saudáveis, habilidade de conectar com as outras pessoas, manter vínculos e respeitar limites. Identidade e propósito, ter um senso de quem se é e de que direção na vida eu quero ir. Flexibilidade, adaptar-se às mudanças e enfrentar desafios sem se desorganizar completamente. Quando Jesus nos alertou, perdoa, e nós não perdoamos, nós entramos no estado da psicose ou da neurose. Tá? Quando Jesus fala, esquece o mal que te fizeram, segue em frente, nós teimamos em não acreditar, não, queremos que sofra aquilo que ele me fez. Então, quando Jesus diz, faça só o bem, o que é fazer o bem? O que é isso? É porque eu vou para o céu? Não é só essa questão de ir para o céu. Quando eu disse da física quântica para vocês, eu estou dizendo assim, praticar o bem é colocar a nossa mente numa vibração de atividade que encontra ressonância nos campos superiores da vida. Enquanto o ódio, a raiva, isso tudo sintoniza a nossa mente e vibra nos campos inferiores da vida. Como nós já somos espíritos esclarecidos, que já respondem por si só, que nós temos condição de responder pelos nossos atos, aí nós sofremos as consequências de todo esse processo, até chegar na ruptura do nosso próprio equilíbrio. E aí, os que nos cercam e que nos favoreceram a chegar nessa situação, deverão nos cercar até que nós recuperemos a nossa própria condição. Pai, mãe, irmãos, que Jesus mostra que a família tem essa importância no sentido dessa recuperação que a gente necessita ter, tá? Vamos ver então um pouco dessas psicoses, dessas neuroses, essa amnésia dissociativa, por exemplo, perda de memória relacionada a eventos traumáticos ou estressantes. Mas a pessoa passa por deixa eu ver se tá ouvindo bem aí? Às vezes, você passa por um acidente, um momento muito traumático, você não quer lembrar daquilo, né? Então a memória some, desaparece, você não lembra. Tá certo? Aí isso é bom, porque eu não estou lembrando da coisa ruim. Por exemplo, tinha um colega meu que fumava 3 maços de cigarro por dia. Aí ele teve um derrame por causa do cigarro. No derrame que ele teve por causa do cigarro, ele parou de fumar. Aí a esposa dele falou, que coisa boa, ele parou de fumar. Eu fiquei pensando assim, meu derrame foi carregado exatamente, foi ocasionado como causa principal exatamente o excesso de cigarro, né? Que provocou o derrame, que é uma ruptura séria no corpo, né? E que aí em outras vidas vai ter que ter a reparação, não tem como você fugir disso, né? Transtorno dissociativo de identidade, antiga personalidade múltipla, nós vamos ver o detalhe do que é isso, o que o Espiritismo fala disso. Presença de 2 ou mais identidades ou estados de personalidade distintas, que fala que é uma alucinação, um trauma, onde a pessoa muitas vezes diz assim, eu estou aqui para matar ele. Matar quem? Não, esse que está falando mesmo. Como assim matar esse que está falando mesmo, né? E como é que nós podemos entender isso? O cara quer matar ele próprio? Vamos ver. Cada identidade pode ter comportamentos, memórias e percepções próprias. Despersonalização e desrealização. Sensação de estar fora de si, observando o próprio corpo de fora. Despersonalização. Isso é o nome que a psicologia dá. Mas que dentro do Espiritismo nós chamamos de quê? O espírito se desprendeu do corpo e aí ele consegue se ver fora do corpo. Quando a gente falou daquela dissociação de personalidade múltipla, nós estamos falando de um processo obsessivo mesmo, tá? Em que o obsessor espiritual pode usar o corpo do encarnado e falar lá, se eu vou matar ele, aí você pensa, vai matar ele quem? Eu? Vai matar a própria pessoa que está falando. Mas isso não é que a pessoa se dividiu em 2. Isso é um processo obsessivo, de natureza grave, que antigamente era endemoniado. A ciência hoje trata com essa despersonalização aí. E o Espiritismo trata como obsessor. Então, tem tratamento? Tem. Só o amor cobre a multidão dos pecados. Transtorno dissociativo não especificado. Sintomas dissociativos que não se encaixam totalmente nas categorias acima, mas ainda causam um sofrimento significativo. A psicologia e a psiquiatria já falam sobre isso, tá? Transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno do pânico. Síndrome do pânico. A pessoa tem medo de morrer. Oi? Apareceu essa doença toda, né? Já existiam. Agora tu consegue identificar. Só que nós não compreendíamos. E o Alzheimer?
O Alzheimer também é um que já existia. Eu lembro que na minha época chamava-se fulana da caduca. Tá doido. Mas não era caduca, ela estava sofrendo de Alzheimer, mas a ciência não tinha identificado isso. Né? Então, quando a velha não lembrava o nome mais e tal, eu falava que ela estava caduca. Ah, não lembro mais ninguém não, está totalmente doida lá. Hoje a ciência conseguiu identificar, e isso é que é importante. Mudou o nome, mas identifica a causa. Falou, olha, isso é um problema aqui no cérebro. O que aconteceu aqui para esse cérebro ter adoecido? É onde aí a gente vai alcançar tudo aquilo que o Espiritismo já havia revelado há um século atrás. Porque quando você não sabe a causa da coisa, você não sabe o que é e nem para onde você vai. Isso já dizia Aristóteles, viu, gente? Se a gente não sabe a causa e o princípio das coisas, eu nunca vou saber o que é. Então nós tratamos essas coisas tudo como manha, loucura, corre no corpo, tá caducando. Quebra de resguardo. Quebra de resguardo, mas tudo são enfermidades. Nós vamos ver aqui que a ciência consegue catalogar e isso nos ajuda muito a identificar e a vir buscar recursos, né, de tratamento nesse caso, né? Transtorno de pânico, fobia social, que é a pessoa que não gosta de interagir com ninguém, nós vamos detalhar na mente, fobias específicas, né? Tem gente que tem medo de barata, tem medo de mosquito, tem medo disso, tem medo daquilo, e não consegue se controlar. Transtorno depressivo, depressão maior, transtorno depressivo persistente, a distimia é um termo usado em saúde mental para dizer que não, transtorno depressivo persistente, depressão pós-parto, que muitas mulheres matam os filhos, a gente julga, mas às vezes é depressão. Tem um nome bonito hoje. É Baby Blue? Baby Blue? Não é? Então, mas isso é uma depressão pós-parto, que significa dizer, às vezes a mulher quer o filho, mas ao interagir a energia do espírito reencarnante com a dela, a coisa zanga. Tá? A coisa vai zangar. Aí ela fica totalmente perturbada e ela precisa de ajuda, não é de crítica. E a família, às vezes, entende o seguinte: eu avisei para não ter filho, agora teve, se vire para lá. Meu Deus do céu, olha que falta de caridade que a gente está tendo com as pessoas. Tá? Mas hoje não tem mais amor, o amor desacabou. E a gente precisa reconquistar isso. Né? Como? Transtorno bipolar é uma condição de saúde mental caracterizada por oscilações intensas de humor, energia e comportamento, alterando episódios de depressão, tristeza profunda, falta de energia, desesperança, episódios de mania ou hipomania, euforia, aumento de energia, impulsividade, uma série de outras coisas. Eu tinha um colega que todo dia, 6 horas da manhã, ele estava lá na padaria. Você escutava a voz dele de longe, gritando, brincando, rindo, contando piada, era festa. Anos assim. Um belo dia ele não apareceu lá mais. Chega a notícia para nós que ele tinha dado cabo à própria vida. Ficou todo mundo assustado. Mas não é possível. Como é que ele fez isso? É porque ele estava rindo, mas é isso aqui, ó. Ele estava depressivo. Tristeza profunda, falta de energia, desesperança e também euforia. Aumento de energia. Se você pega uma pessoa que é risonha demais, tudo estava engraçado para ele, tente ajudar porque ele está entrando nisso aí. Tá? Então isso é importante que a gente vá conhecendo. Transtorno bipolar relacionado, transtorno bipolar 1. Também tem aquelas pessoas assim, agora estão doces, daqui a pouco estão veneno. Muda. É dupla personalidade. Não é dupla personalidade, não é que está mudando mesmo de humor. Isso é transtorno bipolar. Dupla personalidade é quando é um processo do obsessor, que é diferente. A pessoa está dizendo aqui uma coisa, na mesma hora ela transforma, mas ela tem uma outra personalidade, uma outra fala. O bipolar não, na mesma hora que ele está rindo e tal, ele está se irritando com qualquer coisinha. Qualquer coisinha ele se irrita. E aí começa aquela confusão que a gente também não compreende. Ele também não aceita, desfaz casamentos, briga com os filhos, morte, tudo isso acontece. Tá? Por que foi importante a ciência descobrir isso, gente? Porque nós sabemos a causa, o princípio, é mais fácil a gente lidar com isso. Vamos lá, que o nosso tempo é um pouco curto. Mas também não vamos atropelar. Transtorno psicótico, esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, crônico, que afeta a forma como a pessoa pensa, sente e percebe a realidade. Alucinações, delírios. É um processo obsessivo, mas ela tem mania de perseguição. Todo mundo está perseguindo. Tá? Então a pessoa começa assim, porque o fulano está me fazendo mal, tal. E às vezes, ao invés de a gente ajudar a pessoa, a gente é muito fofoqueiro, acha que é fofoca e fica conversando com a pessoa desse jeito. Não é? Tem medicação para ajudar? Tem. Medicação vai curar? Não. Atenua. Tá?
psiquiatria e as indústrias farmacológicas conseguiram desenvolver drogas potentes para nos ajudar nisso aí, mas não vai curar. Então, quando a pessoa da família entra no estado esquizofrênico, você nota que tudo dela está perseguindo, o marido persegue, o filho persegue, o vizinho persegue, o pai persegue, o patrão persegue, o empregado está perseguindo, observa com calma que essa pessoa pode estar entrando nesse quadro esquizofrênico, certo? E precisa de ajuda. Vamos rodar. Transtorno obsessivo compulsivos. Transtorno obsessivo compulsivo toque. Transtorno de foco corporal. Transtorno de foco corporal é uma condição de saúde mental caracterizada por uma provocação excessiva e persistente com defeitos percebidos na aparência física. Sabe, essas pessoas que ficam fazendo 30 cirurgia plástica, a gente pensa, é porque tem dinheiro e tal. É isso aí, ó. Ela não está satisfeita com a aparência dela. Está sempre feia. Sempre feia. E ela se fica feia mesmo, de tanto que ela vai tentando interferir no corpo dela. Ela não está satisfeita com a sua aparência. E aí ela quer mudar, quer mudar, quer mudar, quer mudar. Então a gente vê essas personalidades ricas, a gente fica metendo pau, nem ela está percebendo que ela está nisso aí. Ela não está satisfeita com o corpo. E ela está buscando aquilo para visionar o povo, atrair o povo. Isso é um obsessivo, é um processo obsessivo e doentio também. Tá? Transtorno alimentares. Anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por uma restrição extrema de ingestão de alimentos, medo intenso de ganhar peso, uma percepção distorcida da própria imagem do corpo. Né? Tem gente que não come, porque está com medo de engordar e de ficar feio. E isso é tão grave que às vezes a pessoa está um esqueleto, mas ela olha no espelho e acha que ela está gorda. E a gente não entende que ela está doente mentalmente. Tá? Ela está doente mentalmente. Ela precisa de ajuda, não de críticas. É difícil você lidar com as pessoas? Né? Então é isso aí que a gente vê, que a pessoa está magrela, com pele e osso, mas ela não quer comer nada, que ela acha que ela está gorda. Né? Dentro desses transtornos aí, tem um outro aqui, ó. Transtornos alimentares ainda. Transtorno de compulsão alimentar periódico. O transtorno de compulsão alimentar periódica, TCAP, é um transtorno alimentar caracterizado por episódio recorrente de ingestão exagerada de alimentos, acompanhado de sensação de perda de controle, mas sem comportamentos compensatórios, como vômitos, uso de laxantes e tal. Esse a pessoa não usa, porque tem uns que come bastante, depois fica arrependido e faz vômito, quer botar tudo para fora. Sabe de onde veio isso? A gente fazia isso lá em Roma. Comia por guludice mesmo, depois vomitava para comer de novo. Faziam isso lá. Era comum. E aí traz esses transtornos hoje, que estão aparecendo hoje para nós. E a gente não consegue perceber isso. Existe aquele que a pessoa não quer comer, existe aquele que a pessoa come demais, existe aquele que a pessoa não come e acha que está gorda, existe aquele que a pessoa não vê que ela está gorda e ela continua comendo. Mas tudo isso é mente, né? É mente, porque ela está doente, é fruto da ganância. Vocês já viram essas pessoas hoje, que é um saco sem fundo, parece que não tem dinheiro que cabe para eles? Tudo eles querem para eles? Então são pessoas que no futuro pode chegar a esse tipo de situação. Tá? O egoísmo de trazer tudo só para mim, ninguém participa comigo. Transtorno de neurodesenvolvimento, isso aqui são mais graves, que é o caso do autista, e outras situações mais com transtorno de déficit, que a gente chama os meninos de burro, mas é um transtorno de déficit, ele tem uma dificuldade de prestar atenção, de trabalhar, precisa também de ajuda. Transtorno específico de aprendizagem, em outras circunstâncias, né? Também a gente não pode dar tudo ao transtorno, mas seja como for, há uma falha ali. É preguiça, não quer saber de estudar, às vezes não é. Não aprende. Né? Não consegue aprender. Transtorno de personalidade. Esse aqui, ó. Transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline, TTB, é uma condição de saúde mental caracterizada por instabilidade emocional intensa, dificuldade no relacionamento, uma autoimagem frequentemente frágil, distorcida. Então isso gera a pessoa um afastamento da vida social. Ela não aceita crítica, não aceita nada. Tá? Tudo que fala ela rejeita. E aí você tem que ter muita paciência para trabalhar. Porque se está lá na sua casa, você também é provedor dela ter se tornado dessa forma. Não se esqueça disso. Nada vai parar na nossa vida sem que a gente não tenha compromisso com ele. Viram? Isso é um transtorno e é uma doença grave que precisa ser tratada. E a gente muitas vezes não compreende isso. Por isso que Jesus proibiu de dizer para o outro, és louco. Ele já sabia que isso ia acontecer. E essas coisas todas viriam até nós. Transtorno de personalidade, que é aquela que a senhora perguntou, mas isso aí é um processo obsessivo mesmo.
tá? Em que ele dá passagem para outro espírito. O espírito fala, isso na visão espírita. Na visão científica ainda não chega a essa visão. Mas eu já conheço uns 10 psiquiatras, dá remédio e fala assim, procura uma casa espírita. Já tem uma ideia mais formada sobre isso. Tá? E transtorno relacionado ao uso de substâncias, dependência de álcool, dependência de drogas, transtorno do uso de medicamento. Conheço uns 2 ou 3 que medicamento para eles é a vida. Toma remédio sem parar. Esse é um tipo de transtorno também. Leva ao álcool, leva à droga, porque a pessoa não se sente feliz, ela não consegue se achar, e a droga é o caminho que ela tem para poder provocar aquele estado de êxtase temporário. Então ela acaba se perdendo nessas drogas. Transtornos somatoformes dissociativos. O que é somatização? É transtorno dissociativo de identidade, antiga personalidade múltipla, né? Que as pessoas manifestam, igual eu falei com vocês, o processo obsessivo, que ela fica falando com outras linguagens, e às vezes é um caso grave, que a pessoa fica dentro de casa, conversando, falando coisa que a gente não compreende, e às vezes a própria personalidade diz assim, o fulano está aqui, mas eu não vou deixar ele falar, por isso que a gente acha que ele está louco. Mas é um processo obsessivo de natureza grave, a gente precisa trabalhar isso. Isso é uma forma rápida de despertar a atenção de vocês por uma coisa totalmente importante nos dias de hoje. Tudo isso tem como fundamento o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio espiritual nosso. Nós nos afastamos do Evangelho. Precisamos retornar aí. E não é só ir à igreja, só ir ao centro, mas sim absorver o ensinamento e praticar esse ensinamento como forma de vida. Colocar isso em prática. Eu sei que hoje está muito adverso o momento em que a gente vai encarar esse tipo de coisa. Está chegando um momento que as pessoas são criticadas por acreditar no Evangelho de Jesus. Mas é aquilo que Jesus já havia falado, se me confessares perante os homens, eu vos confessarei diante do Pai. Não é que ele vai chegar lá e vai pegar a gente que tem fé nele e dizer assim, não, você é meu preterido, não, preferido, não. Então vem para cá. A lei que rege a nossa vida, lei de causa e efeito, lei de vibrações, a nossa mente é energia, a gente viu, tudo que a gente pensa e fala é energia, provoca vibração. Então, quando nós estamos praticando bem, trabalhando em prol do meu progresso, do meu próximo, eu crio campos vibracionais do meu estado mental que vão me arremeter, quando eu desencarnar, para lugares apropriados, gente. Não é privilégio, é lei da vida. A questão aqui não é ir para o céu. A questão aqui é você realmente achar seu espaço na vida. Porque antes a gente achava que praticar a bondade era exclusivamente para ir para o céu. Praticar a bondade significa dizer, criar uma mente que vibra num setor positivo do universo e que isso vai me favorecer em me encontrar dentro de mim mesmo e aí saber o que eu quero e onde eu vou estar. Tá? Na interpretação espiritual, que a mente é o espelho que mostra que a alma carrega, isso aí nós podemos fazer essa reflexão. Pensamentos são reflexos da nossa condição espiritual. O progresso espiritual depende da higiene mental, cultivar ideias novas e afastar as negativas. A mente é o campo da consciência desperta, porque pensando e sentimos revela o nível evolutivo da alma. O progresso espiritual depende da disciplina mental e da elevação dos pensamentos. A vida é um desafio. Hoje nós estamos sobre duas correntes, esquerda e direita. Qual que está certa? Qual que está errada? A questão não é qual que está certa, qual que está errada. É o que mais me aproxima para dentro do Evangelho. Eu renego o Evangelho, porque eu acho que o Evangelho não vai me levar a lugar algum, diante de tudo que nós estamos assistindo, e essas ideias estão perdurando no mundo inteiro. Não acho vocês que é só aqui no Brasil não, tá? Se for para a França, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, tudo é a mesma coisa. Essas ideias chegaram até nós, que é fruto da nossa própria consciência desperta. E a questão não é certo ou errado. O que está, onde eu vou me conduzir, onde eu posso levar o meu próximo com essas ideias. Onde que essas ideias vão me levar? Para onde eu vou? O que eu vou colher disso? É o primeiro pensamento que a gente tem que fazer. E se nós acreditamos no Evangelho, o Evangelho é ponto de referência. Nem sempre é porque é a igreja que está falando, seja a casa espírita, qualquer outro ambiente espiritual, que está certo,
que nós temos que acatar. Nós temos capacidade de raciocinar as coisas, de discutir sobre elas. Se uma instituição, se aquele que está ensinando não aceita que eu converse com ele, eu fale com ele que isso não está certo ou errado, afasta essa pessoa, porque ela não vai te levar a lugar algum. Eu digo de passagem isso com vocês, que a gente tem a capacidade de querer conversar para a gente poder saber o que as coisas são. Esclarecimento é importante. Então nós estamos no mundo das percepções, das ideias, e estamos perdendo a realidade sobre nós mesmos, porque nós somos cheios de promessas vazias de homens, e não na única promessa que é a elevação espiritual, que é o Evangelho do Cristo. Por isso que eu sempre falo, se não tiver o Evangelho de Jesus nas nossas mãos, na nossa vida, nós não vamos a lugar algum. Tá? Não vamos conseguir chegar a lugar algum. Platão já dizia que a alma é a essência do ser e a mente é o instrumento que ele se manifesta. Na psicologia moderna, pensamentos moldam comportamentos e emoções. Cuidar da mente é cuidar da saúde integral. Espiritualidade contemporânea, muitas tradições falam elevar a vibração mental como caminho para a evolução espiritual. Fato. Agora, elevar em quê? O que me eleva a vibração mental? O que me eleva a vibração mental? Que me dá um norte na vida. Espera aí que nós vamos chegar lá. Uma outra coisa que é importante, nós vamos voltar lá naquele assunto, é o autoconhecimento. Conhecer a si próprio. Nós conhecemos muitos outros, mas não conhecemos nada de nós. Isso é algo que a gente precisa debruçar sobre nós mesmos e saber quem eu sou, o que eu quero, como é que eu vivo a vida, como é que eu me relaciono com as pessoas. A gente precisa ter esse questionamento sempre. Vigiar os pensamentos é essencial, pois eles revelam o que carregamos no íntimo. Reforma íntima, cultivar ideias nobres, amor, gratidão, fé, purifica o espelho da mente. Responsabilidade espiritual, pensamentos negativos atraem desequilíbrios, pensamentos elevados atraem harmonia. Vocês chegam aqui nessa casa, procuram os médicos que podem ajudá-los e ajudam. Eles se dispõem a vir e a trabalhar, mas às vezes a gente não retém o conhecimento ou as informações que estão sendo passadas para que eu melhore. E aí, amanhã, semana que vem, eu estou do mesmo jeito. E aí eu poderia dar mais um salto e melhorar ainda mais a minha própria vida. A gente necessita da atividade espiritual como elemento de sustentação. A nossa mente, ela vive de energia. O corpo vive de prato de comida, que a gente transfaz de todo jeito. É a mesma coisa que a gente está assistindo agora da sexta-feira, da quarta-feira de cinza. Né? O que foi feito? Tentaram acabar com o carnaval, que é uma festa milenar, e é uma festa profana mesmo. Profana que se diz que ela não tem origem no cristianismo, ok? Não tem. Ok. Então, a igreja tenta acabar com ela durante milênios, não conseguiu. Então ela se adaptou a ela. E aí ela cria então a quarta-feira de cinza. O que é quarta-feira de cinza? 3 dias você vive lá, naquela euforia toda. Na quarta-feira de cinza você queima todas as suas paixões, todas as suas emoções e fica em 40 dias de abstinência. Sabe o que nós fizemos? Vamos ficar só sem comer carne. Então, né, ficou aí essa situação para nós. Então transformamos uma coisa em parar de comer carne e achando que isso é bom demais. Já vi promessas de mães fazerem para os filhos para parar de tomar Coca-Cola e fumar. Prometo para Jesus, meu filho curar, eu vou parar de fumar. Se não parar de fumar é bom, é só processo. Né? Não faz sentido. A verdade não é apenas a informação ou o conhecimento intelectual, mas a revelação divina em Cristo. A verdade está nas próprias coisas que são criadas pela própria natureza por Deus. Libertação. Refere-se à libertação do poder dos vícios, da ignorância espiritual e da escravidão interior que a gente vive. Discípulo autêntico, aquele que permanece na palavra de Jesus, experimenta essa verdade transformadora. Nós precisamos abandonar os nossos vícios e chegar à virtude. E aí é conhecer a nós mesmos e eu estar fazendo uma reforma íntima em mim, que é o que a gente precisa ter. Quando se formulou os 10 mandamentos, que ainda hoje é questionado, mas a base de toda a cultura, de toda a humanidade hoje, está nesses 10 itens aqui. E é o que a gente devia estar com ele
gravado na nossa mente, decorado esse instrumento. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que o tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás Deus estrangeiro diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, de tudo que estiver acima no céu, embaixo na terra, nem de tudo que houver nas águas sobre a terra. Não adorarás e não lhes renderás culto soberano. Sabe o que significa dizer? Que nós não podíamos cair nessa adoração que a gente está vivendo hoje. Adora cerveja, adora o carnaval, adora o Beltrano, adora o fulano, adora a medicação, adora isso. Passou a ser o nosso Deus. Está aí, ó. Entendeu? Então é isso. Era um chamamento feito lá 5.000 anos atrás. Que talvez agora, diante de toda essa situação, a gente caia a ficha e fala, poxa vida, realmente eu estou nessa da adoração. Adora TV, nós somos doidos com os atores, atrizes, se transformam em Deus para nós. E às vezes a pessoa não tem valor moral nenhum. Né? Mas torna-se ali, se falar mal dele, o cara avança no outro. Não pode. Apesar da gente ter que respeitar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é o que a gente mais vê aí, né? Dentro das igrejas e fora. Deus está precisando do seu dinheiro, você não contribuir não sei o quê, e aí nós vamos numa troca, quando eu estou falando das mães tocando a vida dos filhos, Coca-Cola, parar de fumar. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Então, sabá judaico, a gente precisa tirar um dia para a gente fazer a nossa reflexão de vida, sabe? Conhecer a mim mesmo. Deixa eu fazer um balanço da minha semana. Honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra que o Senhor Deus te dará. Isso é uma referência, é aquilo que a mãe e o pai deu para o filho dá para a mãe e para o pai. Mas essa responsabilidade hoje é esquecida. As pessoas não pensam sobre isso, porque já me perguntaram, meu pai não fez nada por mim e agora? Assim, você faz o que você puder porque você está praticando a caridade. O problema é de quem não fez a parte dele, né? Então você deixa de fazer a sua, porque um não fez. Eu sei que você não vai ter o mesmo amor pelo seu pai, porque ele não te ajudou, não fez nada. Mas pensa, já que você gosta, eu conversando com uma pessoa, já que você gosta tanto de fazer campanhas para ajudar as pessoas, ele seja o mais necessitado agora, talvez a vida te recompensará um dia por isso. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo. Ô, gente, eu acho isso aqui extremamente, como é que eu falo? É como se assim, isso só valesse para os homens, mas não é. Isso aqui é algo mais estendido, tá? Porque quando se fala assim, a mulher diz assim, então as mulheres podem desejar o marido da próxima. Isso não cabe nesse sentido. Eu deixei até aí para a gente fazer essa reflexão mesmo, tá? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada. Mas é o que mais a gente faz. Querer sempre que o outro tem. Estar sempre de olho no que o outro tem. Tá? É uma reflexão que a gente faz sobre saúde mental, nosso afastamento do Evangelho de Jesus e das leis divinas, adoecer a nossa mente. Graças a Deus que a ciência hoje consegue identificar tudo isso, que é importante, que aí agora a gente fala isso é verdade. Aquilo que a irmã falou, antigamente não sabia o que era, tratava as pessoas como perturbadas, tinha que bater, estava caducando, estava uma série de coisas, e hoje é muito mais profundo e grave. Barrava na corrente, né? E isso não pode. Mas enfim, 9 horas, terminamos, né? Certinho. Deu tempo, apesar de eu falar igual um pobre na chuva correndo, mas deu certo. Espero que vocês reflitam sobre isso e trabalhem, viu? Esse texto, ou seja, esse tema no dia a dia de vocês, com seus parentes, com seus vizinhos, isso é importante. Eu já estou vivendo uma mãe de 92 anos com Alzheimer e com demência. É muito difícil. Não é? É muito difícil. Não é fácil. Mas a gente pratica a caridade, né? Porque ainda não é caridade, não. Talvez é dívida ainda. A gente reclama, né? Talvez é dívida. Dela, né? Sua. Dela e sua. Dela e sua. Aqui não se faz aqui. Porque você se tornou cuidador. Se você ficou lá para cuidar, não é à toa. Você entrelaçou com ela, você se envolveu com ela, e alguma responsabilidade nesse processo você tem. Ai, meu Deus. Eu já cuidei do meu pai, agora estou cuidando da minha mãe. Dê graças a Deus e fala, se fez bem, ótimo. Porque amanhã duas coisas vai ser. Ou você viu que nada devia a eles, e você praticou a caridade na sua mais alta processo, fala graças a Deus, ou eles eram seu credor e você fez, então parte da dívida eu já consegui pagar.
Tá ok. Muito bem. Nós vamos agradecer ao momento em que passamos aqui nessa casa, nessa abençoada casa, que sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor, transferindo para cada um de vocês muita paz, muita alegria, uma emoção de tratamento espiritual para nos ajudar numa jornada tão difícil e complicada como nos dias de hoje. Mas não podemos perder a esperança que tudo está sob o comando de Jesus, à expensa das leis que Ele nos ensinou, para que nela nos possamos arcar o compromisso e levar à frente o nosso progresso. A esperança, a fé e a felicidade existem, e nós podemos alcançá-la através do nosso próprio esforço. Não é preciso dinheiro, não é preciso ser intelectualizado, ter curso superior, mas é tão necessário boa vontade para que possamos alcançar o amor, a dedicação, o trabalho, o perdão. Bons espíritos que nos guardam sempre, anjos protetores, nos abençoe nessa nossa jornada, nesse dia, ao retornarmos à nossa casa. Permita que levemos em nossos corações tudo aquilo que os irmãos em espírito nos trouxeram nessa noite, para que tenhamos um pouco de calma e sossego na nossa mente, para que nela possa revivar a fé, a esperança e a crença em Deus supremo em todos os aspectos do universo. A vida, Senhor, temporária que nos deste, nela podemos nos espelhar o que somos, mas antes de reclamarmos uns dos outros, trabalhamos com caridade, amor e justiça, para que assim efetue o Evangelho de Jesus definitivamente em nosso meio. E assim possamos acalmar os nossos espíritos, termos mais paciência uns aos outros, termos servir ciente à dificuldade que os nossos irmãos enfrentam, não somente olhando pelo lado financeiro, da fome material, mas também da necessidade da fome espiritual. Que a sua luz, Senhor, e a sua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. Que o Senhor nos acompanhe e nos ilumine. Muito obrigado a vocês pela atenção. E a casa.